uma série de mensagens debaixo de um versículo, e é impressionante. Eu amo isso. E ele, ultimamente, durante esses 2 meses, ele tem me dado muitas mensagens desafiadoras, que é para justamente nós nos consolidarmos cada vez mais na fé. Eu quero mostrar um texto para vocês. Esse texto eu não vou pregar sobre ele, é só para que você entenda. Joga aqui o Paz News aqui, Romanos 15:4. Romanos 15:4 diz assim, olha, Romanos 15:4. Preste atenção, eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero usar isso como uma forma de trazer algo para nossas vidas. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Preste atenção nisso, querido. O autor dessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui algo muito, muito forte para a nossa edificação. Lembra que essa carta foi escrita para a igreja primitiva, para os irmãos que estavam começando a caminhada com Cristo. E ele vai dizer, olha, entretanto, tudo que outrora, tudo que foi escrito no passado. O que é isso? Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Naquela época ainda não tinha o Novo Testamento, então a base ainda era o Antigo Testamento. E Paulo está dizendo para a igreja de Roma que tudo que outrora foi escrito no passado, lá de Gênesis, Êxodo, todo o texto do Antigo Testamento até Malaquias, então é tudo que foi escrito no passado tinha um propósito. Está escrito ali, tinha o propósito. Propósito de quê, pastor? De nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, quer dizer, que tudo aquilo que tinha escrito através de personagens tem como principal objetivo nos encorajar a perseverar, não desistir. Então tudo que foi escrito com esse objetivo também, porque muitas vezes nós estamos a ponto de chutar o pau da barraca, mas tinha o objetivo de nos ajudar a perseverar, a nos encorajar. Para quê, pastor? Para que mantenhamos a nossa esperança, para que não venhamos a perder a esperança. Então as Escrituras, ele tem esse papel fundamental para nossas vidas, querido, para nossas vidas. E o texto que eu quero pregar hoje está em Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38, que diz assim a palavra do Senhor: mas o meu justo viverá pela fé. Se porém ele retroceder, não me agradarei dele. Você pode inclinar sua cabeça por um instante e orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero em nome de Jesus te pedir de todo o meu coração que o Senhor me esconda, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor tenha liberdade para agir nesse lugar. Fala conosco, Deus. Eu sei que nesse momento eu que estou com o microfone na mão, mas eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos, um canal. Que cada pessoa, cada irmão, que a noiva do Cordeiro que se encontra nessa noite, nesse lugar, não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Saia daqui com um sentimento de coragem, de perseverança, de ânimo, de esperança. Que nós possamos sair daqui dessa noite desafiados a experimentar e viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Mas para isso precisamos da tua ajuda. Como seres humanos somos falhos, estamos passivos de erro, somos muitas vezes de um pensamento doble, uma hora queremos, outra hora não, mas eu creio que o Senhor tem o poder através da tua palavra de nos ajudar, Senhor. Por isso fique à vontade, Espírito Santo. Eu oro também pedindo que tudo aquilo que possa tirar a tua atenção, tudo aquilo que possa tirar a tua paz, a tua tranquilidade, que seja repreendido agora em nome de Jesus.
que você tenha realmente um coração rasgado e aberto na presença do Senhor, para que essa palavra possa cair como uma semente em terra fértil e que possa frutificar para o louvor da sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Quem toma posse, diga amém. Então você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Queridos, eu sempre gosto de dar algumas ênfases em algumas coisas. Eu não sei se alguns aqui, não conheço mais todo mundo aqui, né? Tem pessoas novas aqui, mas tem os velhos eu conheço, mas os novos não. Mas eu ainda conheço muitas pessoas aqui, mas eu no início da minha caminhada, eu tinha muita dificuldade de entender a palavra de Deus. Eu não sei se isso só acontece comigo, é só comigo? Tem alguém que está nessa vibe comigo aí? Me ajuda, meu irmão, para não ficar só nesse negócio, né? Eu tinha muita dificuldade, irmão Jonilson. Sabe, eu sentava, novo convertido, tá ali com uns meses ainda, e incentivado, motivado pela liderança sobre a importância de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. E eu confesso, querido, que eu tentava, mas eu não entendia nada. Eu me lembro quando eu estudava em Santarém, lá no Álvaro Adolfo, eu era muito ruim de português. Quando eu enxergava o professor de português vindo, eu já dizia, meu Jesus amado, porque não era que eu não gostava do professor, era da matéria, porque eu era ruim mesmo. E a Bíblia, ela tinha essa dificuldade, parece que eu estava lendo algo que não entendia. E aí, orando, pedindo uma direção, falei, Deus, não é normal isso. Aí uma vez, eu vi um pregador trazendo uma espécie de um ensinamento. Cara, aquele ensinamento, sabe quando um negócio faz assim, bum, na mente da gente assim? E a partir daquele dia, quando eu comecei a ler, começou a fazer sentido. Eu falei, cara, agora o negócio vai, agora engatou aqui, agora vai. E aí, querido, quando comecei a gostar do negócio e entender, aí, meu irmão, juntou a fome com a vontade de comer. Aí o negócio foi muito legal. Então, se você também, assim como eu, tem essa dificuldade de entender as escrituras, eu quero te dar uma dica preciosa, que se você levar isso para a sua vida, pode fazer uma diferença, assim como fez na minha vida. Esse pregador, ele dizia que para eu começar a ler a Bíblia, eu precisava fazer 4 perguntas para mim, 4 perguntas, e com base nessas perguntas, eu me voltaria para as escrituras. E as perguntas eram, por quem, para quem, por quê e quando? Presta atenção, por quem, para quem, por quê e quando? Então, toda vez que você pega um texto bíblico, por exemplo, você abre lá o Evangelho de João, você já abre lá fazendo 4 perguntas: por quê, para quem, quando? Por quê, para quem? Não, por quem, para quem, por quê e quando? O que significa isso? Vamos lá. Primeiro, por quem foi escrito? Aí você abre o Evangelho de João, está lá escrito, foi João. Só que agora eu vou estudar um pouco sobre João. Quem era João? Eu vou estudar sobre João, conhecer um pouco da biografia dele, como foi que ele entregou a vida para Jesus, como foi a caminhada dele com Cristo. E eu vou estudar só sobre o João, sobre o personagem João, sobre o apóstolo João. Eu vou estudar, conhecer ele. Então eu passei a entender um pouco sobre o autor do livro. Depois vinha a segunda pergunta: para quem? Lembre uma coisa, os livros do Novo Testamento são cartas. Alguém já escreveu uma carta aqui? Alguém já escreveu? Não sabe nem o que é isso, né, meu? Misericórdia. Ou eu estou velho, ou eu... Uma carta sempre é escrita para alguém. Então todos os livros do Novo Testamento, principalmente de Mateus até Apocalipse, são cartas, querido. E carta é escrita para alguém. Então vem a segunda pergunta: se João, depois de eu já ter estudado João, escreveu essa carta, para quem ele escreveu? Aí eu ia estudar sobre os destinatários. Quem eram os destinatários dessa carta? Porque essa carta, entendo o que eu vou falar, parece soar como uma heresia para algumas pessoas. A carta de João não foi escrita para mim e para você, foi escrito para os irmãos da igreja primitiva, foi para eles.
E ao longo dos anos, pegaram essas cartas, juntaram tudo e fizeram o Novo Testamento. Era uma carta escrita para os irmãos da igreja primitiva. E eu fui estudar para quem eram esses irmãos. E aí você vai estudar um pouco sobre os destinatários. Depois você vai para a terceira pergunta. Por quê? Porque o autor não ia sentar e escrever uma carta do nada. Tinha que ter um propósito, um objetivo, algo. Por que então João escreveu essa carta? Afinal de contas, estava acontecendo alguma coisa? Você já viu quando você manda uma mensagem para alguém que você sabe que está acontecendo alguma coisa com ele? Irmão, eu fiquei sabendo que você está com dor de barriga e não sai do trono. É verdade, você está precisando de alguma coisa? Você escreveu uma carta para alguém. O propósito era saber um pouco da vida da pessoa. E aí eu comecei a estudar o propósito da carta. João escreveu essa carta para quem e por quê? Só para que você tenha uma ideia, João, eu estou usando João agora como referência. João foi escrito com um propósito, só um propósito: provar para os irmãos que Jesus era Deus. Só isso. Todo o texto que você lê, desde João capítulo 1 até o final, tem um propósito: provar para aqueles irmãos que Jesus era Deus. Só isso. Quando você entende isso, aí você começa a ler as escrituras. Agora eu estou entendendo. Vou te dar um exemplo. Em João é relatado a ressurreição de Lázaro, não é isso? Bom, se tudo que foi escrito com o propósito de provar que Jesus era Deus, então bora ver. E a ressurreição de Lázaro? Naquela época tinha, na cultura popular, dentre os judeus, que alguém que morresse e alguém que orasse sobre ele, que fosse justo ou alguma coisa assim, até o terceiro dia, aquela pessoa talvez poderia ressuscitar, mas a partir do quarto dia, só Deus poderia fazer o milagre. Que dia Jesus ressuscitou Lázaro? Tudo foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus era Deus, e todos os relatos que você vai ver têm esse propósito. E por último, quando? A data. Entender quando aquela carta foi escrita. Por quê? Porque existem dois fatos históricos na igreja primitiva, no primeiro século, que faz muita diferença na hora que a gente está lendo. Quais são? Primeiramente, o incêndio de Roma. Se não me falha a memória, foi no ano 54 ou foi no ano 64, uma coisa assim. Eu preciso entender se aquela carta foi escrita antes do incêndio de Roma ou depois do incêndio de Roma. Por quê? Porque dependendo da data, a partir do incêndio de Roma, os cristãos passaram a ser perseguidos de uma forma muito cruel. Porque o incêndio de Roma, dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo, só sobraram 4 bairros. Desses 4 bairros, quem morava era um crente. Isso deu a Nero o álibi de acusar os crentes de ter incendiado Roma, sendo que foi ele que incendiou. E quem era o principal líder dos crentes? O apóstolo Paulo. E isso gerou uma perseguição em massa. É aí que os crentes eram colocados nas arenas, jogados para ser devorados, tudo aquilo. Por quê? Porque eles foram acusados de incendiar Roma. Então eu preciso saber, essa carta foi escrita antes do incêndio de Roma ou depois, para que eu possa entender o viés da perseguição. Um outro fato histórico é que no ano 70, Jerusalém foi invadido e o povo começou a se espalhar. Por isso que muitas cartas estão escritas para a igreja que está espalhada. Quer dizer que então essa carta foi escrita depois do ano 70, em que os irmãos estavam vivendo em outros lugares, fugindo da perseguição. Então isso aqui, querido, mudou de alguém que não conseguia entender a Bíblia para alguém que de repente começou a abrir uns horizontes. Então eu estou tentando trazer isso aqui para você, porque eu sei o quanto é difícil ter uma caminhada com Cristo sem o entendimento da palavra de Cristo. É por isso que o texto que eu coloquei, que aquilo que foi escrito no passado, foi escrito para que nós possamos ter coragem, perseverança. Mas como eu vou ter coragem e perseverança se eu não entendo o que eu estou lendo? Então eu preciso entender. Então de hoje em diante, se isso vai te ajudar, a partir de agora, comece a fazer isso. Estude sobre isso. Veja primeiro quem é o autor da carta. Estude sobre ele. Procure conhecer um pouco do autor.
Depois entenda sobre os destinatários, para quem foi escrito essa carta. Depois estude um pouco sobre o propósito da carta, por que essa carta foi escrita para essas pessoas, e depois entenda um pouco sobre a data em que a carta foi escrita. Isso vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai começar a ter uma clareza da palavra de Deus. Tem alguém comigo aqui? Agora, com base em tudo isso que eu falei, eu acabei de ler um texto de Hebreus, e se eu for usar esses 4 porquês em Hebreus, primeiro, por quem? Aí pega, Hebreus até hoje não se sabe quem é o autor. Para quem? Crentes novos convertidos. Por quê? Porque eles estavam pensando em se desviar. Aí que eu entendo, olha o que o texto diz: mas o meu justo viverá pela fé. Se porém retroceder, pessoas que estavam pensando em abandonar a fé, se eles retrocederem, eu não vou me agradar deles. Aí eu começo a entender a dinâmica da carta, e você vai ler tudo que está escrito em Hebreus, tem como principal objetivo fortalecer a fé dos irmãos, para que eles não saiam da sua caminhada com Cristo, para que eles não retrocedam, para que eles não desistam. E a carta toda vai se desenrolar com esse propósito. Chegue na sua casa e pegue a carta aos Hebreus, e você vai ver que tudo aquilo que o autor está tratando é para fortalecer a fé dos irmãos. Por isso ele diz: o meu justo viverá pela fé. Pela fé. E se porém ele retroceder, quer dizer, se ele se desviar, se ele voltar para trás, se ele abrir mão, o Senhor não vai se agradar dele. E é com base nisso que eu quero extrair uma mensagem para nossas vidas. A mensagem é curta, tem apenas 50 pontos. O Jonilson disse que eu posso ficar até meia-noite. Então, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: aperte o cinto, que o piloto sumiu. Amém? Então agora olhe para cá, que agora eu vou começar a pregar. E eu quero pegar apenas esse versículo, eu quero fatiar ele em pedaços, para tentar extrair lições para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, querido, não sei como está a tua história, não sei quais são os seus dilemas, não sei quais são suas lutas, suas adversidades. Eu sei das minhas, irmão. Eu sei das minhas, e vem com fartura, né? Eu não sei porque para crente a luta quando vem é com fartura, né? Parece que igual quando a gente está morrendo afogado, que quando você sai da água, que você respira, já vem outra onda. É um negócio assim, meu Deus, é uma bênção, né? Uma bênção. Agora preste atenção na primeira parte. Parte A, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. O que é isso? O que o autor estava querendo dizer? Esse justo, o que é esse justo? Será que é alguém que não peca? Será que é alguém que é tão perfeito? Não. Esse justo nada mais é de alguém que decidiu se render a Cristo. E esse justo não tem nada a ver com nós, porque nós não somos justos. Nós fomos justificados. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Foi Cristo que pagou o preço. Foi Ele, eu costumo dizer, querido, que não tem nada em nós, ou não tinha, vamos colocar assim nesse sentido, nada em nós que preste, querido, nada. Tudo foi destruído. Com o pecado, quando Adão e Eva pecaram e contaminaram toda a humanidade, não existe nada no corpo, na alma, no espírito, nas nossas emoções, reações, pensamentos, decisões, tudo é má, tudo é inclinado para o mal. Eu dei o exemplo hoje de manhã, eu perguntei aqui, alguém já dirigiu um carro que está desalinhado? Alguém já dirigiu um carro desalinhado? Você pega o carro e solta o volante, parece que ele vai para o lado. Aí você tem que pegar o volante e voltar, aí depois tem que levar na oficina, lá no cabeça, ó, o cachê depois no Pix, né? E para alinhar o carro, para poder o carro andar em linha reta, você solta o volante, ele já vai. O ser humano é assim mesmo, querido, do mesmo jeito. Todos nós somos tendenciosos a se inclinar para o mal. A criança já nasce com o mal. Eu me lembro da minha filha,
quando ela tinha, se eu não me engano, era 2, 3 anos de idade, ela estava me ajudando, eu estava lavando a louça, e eu estava já começando a ensinar, né, dando para ela enxugar a louça, vai enxugando aí minha filha, e ela ali toda com aquela mãozinha ajeitando e tal, aí de repente o copo caiu da mão dela, quebrou, e aí eu, meu Deus, calma minha filha, afasta para ali um pouquinho para não se cortar. Aí ela disse assim, não fui eu. Quando eu olhei para ela, mas minha filha, não precisa você mentir, caiu da sua mão, tudo bem, agora você não ia apanhar, agora você vai. E desde cedo a gente já percebe que existe algo tendencioso para o mal. É por isso que a Bíblia diz que a gente não deve tirar a varinha da disciplina, porque existe algo já no coração do ser humano que precisa ser tirado desde muito cedo. Por quê? Porque a humanidade ela é tendenciosa para o mal. O ser humano é capaz de fazer as coisas mais lindas, mas em compensação fazer as maiores atrocidades. Isso é o ser humano. Então não existe nada em nós que seja bom. Mas a Bíblia está dizendo aqui, mas o meu justo. Por que a Bíblia chama, o autor está dizendo o meu justo? Porque foi alguém que foi justificado por Deus, alguém que reconheceu o sacrifício que foi pago na cruz. E essa pessoa então decidiu receber esse perdão, decidiu receber essa justificação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 17, olha o que a Bíblia diz em Romanos 1, 17, porque no Evangelho, o que é Evangelho? As boas novas, a justiça de Deus se revela, a justiça que vem pela fé, do princípio ao fim, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Então observe que essa justiça ela não vem de nós, é de Deus, e louvado seja Deus se não fosse isso, porque não existe nada em nós, foi Ele. Mas o autor está dizendo que o meu justo, aquele que decidiu viver pela fé, aquele que decidiu se render a Cristo, ele vai viver pela fé. Lembre, essa era uma igreja que estava sendo perseguida, debaixo de um ato de perseguição terrível. Imagine você chegar no seu emprego, você chega para trabalhar, e o seu patrão chama e diz assim: é verdade que você entregou, está seguindo agora uma nova religião aí, chamados de os do caminho, um tal de Jesus de Nazaré, é verdade que agora você decidiu seguir ele? E a pessoa diz: sim, decidi, então a partir de hoje você não trabalha mais aqui. Imagine você chegar na sua casa e o seu pai lhe recebe e diz: eu fiquei sabendo, meu filho, que você agora decidiu seguir aí um tal de Jesus de Nazaré, é verdade? Sim, papai, a partir de hoje você não mora mais nessa casa. Imagine você perdendo o emprego, perdendo seus terrenos, suas propriedades, os seus próprios familiares te entregando. Por quê? Porque agora você decidiu seguir a Cristo. Imagine você viver debaixo de uma pressão dessa, debaixo de uma luta dessa. Imagine, por um instante, imagine você sendo colocado dentro de uma arena. Eu leio livros de histórias, eu ouço histórias e leio histórias daquilo que aconteceu na igreja primitiva. Imagine você entrar em uma arena com um bebê no seu braço, e antes as pessoas dizendo: ou você abandona essa tal desse Cristo, desse Jesus, ou você será lançado dentro dessa arena. E uma mãe com um bebê no braço entra jogada dentro de uma arena, e daqui a pouco portões se abrem, leões furiosos, famintos, devorando essas pessoas. Eu li uma história de uma família na Coreia, aonde eles cavavam um buraco com aquelas retas escavadeiras, colocavam a família dentro, e diziam para aquela família: ou você nega a Cristo, ou nós enterraremos vocês vivos. O pai, para tentar trazer um segundo de alívio, pega uma filha e coloca no ombro. O filho aqui está chorando, e a mãe diz para o filho: meu filho, segura firme,
é um momento de dor por uma eternidade de glória. E de repente aqueles homens jogam carradas de areia. Sabe o que é viver pela fé? É viver na certeza de algo que você ainda não vê. Alguém aqui viu Jesus? Vocês estavam lá? Vocês estavam ao pé da cruz? Nenhum de nós estávamos lá. E como nós cremos pela fé? Eu creio num Cristo que abriu mão da sua glória, desceu à terra, veio ser um como nós, para sentir as nossas dores, os nossos dilemas, as nossas dificuldades. E mesmo assim, depois de ver como o ser humano é volátil, como o ser humano uma hora diz, eu estou pronto a morrer por ti, e daqui a pouco ele diz, eu nem te conheço. Mas mesmo assim, Jesus foi para a cruz. A Bíblia diz que mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele decidiu morrer. O meu justo, ele vai viver pela fé. Então, queridos, a fé, como a Bíblia diz, é a certeza de coisas que nós não vemos, convicção de fatos que ainda não contemplamos, mas nós cremos que um dia o choro vai acabar, toda lágrima vai acabar, toda essa dificuldade aqui que nós vivemos, tanta dor, tanta doença, tanto sofrimento, tanta luta, tanta tribulação, tanta coisa, um dia isso vai acabar. Mas o autor está dizendo, lembra, nunca esqueça isso, o propósito da carta é falar para aqueles irmãos, não parem, não parem. Agora eu quero ir para a segunda parte do versículo. A segunda parte diz assim, a primeira parte diz, que o meu justo, ele viverá pela fé. A segunda parte, a parte B diz, se porém, ele retroceder. Se ele retroceder, o que é isso, pastor? Se ele voltar atrás, se ele decidir que não quer mais continuar, de repente ele se encontra em uma situação que ele não, esse negócio de ser crente, cara, é muita renúncia, é morrer para mim mesmo. Como é que eu posso morrer para mim mesmo? Como é que eu posso negar os meus desejos, as minhas vontades, os meus prazeres? Como isso pode? Não tem como, eu não vou, queridos. Eu tenho uma passagem, eu não me lembro agora, onde Jesus ele está pregando num culto, e a Bíblia nos mostra que Jesus começou a dar uma palavra forte. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é parte comigo. E rapaz, pensa num culto que estava com uma temperatura muito quente. Querido, eu quero que você imagine na sua mente. Imagine se eu agora estou pregando aqui, e de repente todos vocês começam a se levantar um a um, e pegar o beco, vazar. Como esse culto ia? E você acha que Jesus ligou para isso? Jesus não ligou para isso. Todo mundo foi embora. A Bíblia diz que daquele dia em diante, muitos daqueles que seguiam a Jesus deixaram de seguir. Aí o culto está para terminar. Jesus olha para a fileira da frente, onde está sentado só os reservados aqui. Está os 12. Jesus olha para eles e diz assim, tu pensa que Jesus vai fazer negócio? Olha, vê se pelo menos vocês não vão, né? Porque todo mundo já foi embora. Não. Jesus diz assim, vocês não querem ir embora também? Pode ir. De repente Pedro se levanta e diz, Senhor, para onde nós iremos? Para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Queridos, eu sei que existem certos momentos na vida que dá vontade de chutar o pau da barraca. É verdade. Eu já não sei, eu perdi a conta já.
Sabe, às vezes a gente se depara com certas coisas. Uma vez eu estava orando para Deus, né? Eu vou abrir meu coração. Já falei com Deus mesmo. Falei, Deus, eu estava no fundo do quintal, invocado. Imagine eu invocado. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, ainda bem que não tem reencarnação. Porque na próxima reencarnação eu não queria mais esse negócio de pastor, não. Eu queria ser fazendeiro. Porque é melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Senhor, tem misericórdia, que a minha vontade é de pegar um porrete e sair cacetando todo mundo. Meu irmão, é um negócio assim, só Jesus na causa. Aí depois eu chego lá e digo, Deus, eu estava brincando, tá? Porque, querido, tem horas que é tanta luta, tanta dificuldade, tanta diversidade. A gente renuncia, abre mão, sabe, vira as costas para tantas coisas. E parece que quanto mais a gente quer Deus, se aproximar de Deus, parece que as lutas se levantam com tanta força. Quantos aqui, querido, além de mim, nunca se perguntaram, Senhor, onde tu está, Senhor? O Senhor não está vendo isso, Deus? Senhor, tem misericórdia, Deus. Eu me lembro, querido, que um período da minha vida, que eu já contei isso trocentas vezes, eu não sei porque que eu conto toda vez. O ano de 2004 é um daqueles anos da minha vida que eu falei igual o Jó. Jó ainda disse assim, risca o dia, né, que eu nasci. Eu não, eu disse, risca o ano todo, Deus. Porque pensa num ano. Querido, eu fali, 2004 eu fali, quebrei, fiquei devendo. Sabe, eu cheguei, se tem um fundo do poço, eu passei dele. Sabe, eu cheguei num nível, irmão Jonilson, que eu pensei em tirar minha própria vida. Eu não aguentava mais. Eu me lembro de um dia sentado na calçada de casa, lá em Oriximiná, pensando em como eu ia me suicidar. Sabe, tanta luta, tanta dificuldade, falido, quebrado, tendo que de manhã tomar café da manhã com meus filhos com uma bolacha creme crack meia carreira. E o meu filho, Carlos Eduardo, ainda dizia assim, papai, não tem pão. Parece que quebra o coração todo. E você chega, Deus, onde se está, Deus? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou... Poxa, é tanta dificuldade, eu tenho me esforçado tanto. E parece que quanto mais eu me esforço, mais assim eu me espreme. E eu sentado na sarjeta, lá na calçada de casa, pensando como ia tirar minha vida, eu cheguei a ver a imagem de eu pendurado numa corda. E eu chorava por dentro, porque eu dizia, meu Deus, eu sei o que é ser criado sem pai e mãe, e meus filhos vão ser criados sem mim. Mas eu não aguento mais, Deus. Vontade de retroceder, parar, acabar com tudo. Eu me lembro até hoje, querido, sentado de olho fechado, chorando. De repente, apareceu um irmão do meu lado. Eu sei lá se ele foi arrebatado, sei lá, que ele só sei que apareceu ali. O irmão Raimundo, eu nunca esqueci o nome desse irmão, querido. Eu esqueço o nome de todo mundo, menos dele. O irmão Raimundo, ele era escurinho, isso porque eu estou sendo generoso. Um homem de Deus. Querido, quando eu estava pensando em tirar minha própria vida, eu estou ali chorando, eu vejo uma mão batendo no meu ombro. E eu me espantei, olhei e disse, oi irmão Raimundo. Ele disse, assim diz o Senhor, não é hora de morrer porque eu tenho planos com você. Eu me lembro que eu entrei e chamei ele, convidei para uma sala que eu tinha. Cravei o joelho no chão e ele orou quase meia hora sobre mim. Eu não lembro nada do que ele orou, porque ele falava em línguas. Mas daquele dia em diante eu sabia que Deus tinha um propósito. Mas estava muita luta, querido. E às vezes nós estamos assim, pensando em recuar mesmo, entregar tudo, abandonar tudo, deixar tudo, porque é tanta luta, tanta dificuldade. E o autor vai dizer que o meu justo, ele vai viver pela fé, mas se porém ele retroceder. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Eu não sei como está a tua vida, querido, eu não sei como estão suas lutas, não sei como está o seu problema conjugal, familiar, profissional, na área financeira, na área da saúde, eu não sei como está a tua vida, querido. Mas se eu sou instrumento de Deus nessa noite para te dizer, não pare, não retroceda, venha se arrastando para a igreja.
venha cambaleando de qualquer jeito, porque a igreja ainda é a arca do Senhor. Lá fora o mundo está entregue, mas aqui ainda tem uma palavra. Aqui ainda é o lugar do refrigério de Deus. Querido, uma hora vai mudar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir, querido. Essa noite é um período, mas não pare, não desista. Não desista. Por quê, pastor? Terceiro ponto que eu já estou, é aquele relógio ali, isso não deve ser de Deus, com certeza. Olha o que a Bíblia vai dizer. Algo, um sentimento em Deus, querido. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, preste atenção, não me agradarei. Meu Deus, não está dizendo que o fulano não vai se agradar, que o ciclano não vai se agradar, não. Não pense que se você estiver desistindo, você vai estar desagradando o fulano, ou o pastor, ou o supervisor, ou não. Você estará desagradando o próprio Deus, que pagou um alto preço. E você de repente pega aquele presente e simplesmente joga fora, simplesmente não quer mais. E a Bíblia está dizendo: eu não me agradarei dele. Sabe o que isso indica? Uma grande tristeza no coração de Deus. Deus se entristece. E muitas vezes nós estamos entristecendo o coração de Deus. Entristecendo. Porque com as nossas ações, reações, atitudes, pensamentos, entristecendo o coração de Deus. A gravidade do retrocesso, querido, é terrível. É terrível. A Bíblia compara a dizer que é como se um cachorro que vomita e depois ele volta e come o seu próprio vômito. É como um porco que é lavado tomando um banho, aí daqui a pouco ele volta e mergulha naquela lama. E isso não é para nós, porque o justo vive pela fé. Vive pela fé. Eu costumo dizer, querido, chova pau, chova canivete, está dando sangue na canela. Não saia. Não saia. Não saia da casa do Senhor, da presença do Senhor. Não cogite retroceder, não cogite recuar, abandonar, sair. Não faça isso. Nossas escolhas diárias importam para Deus. Quando buscamos o conforto do mundo em vez da cruz de Cristo, quando cedemos às pressões em vez de permanecermos firmes, quando priorizamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, nós estamos entristecendo Deus. E é isso que o autor está dizendo. O autor está dizendo para aqueles irmãos, não voltem atrás. Vocês foram transportados das trevas para a luz. Não faz sentido você voltar da luz para as trevas. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Nós vivemos muitas vezes, querido, e a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriará. Se esfriará. E nós iremos viver em busca de fábulas. Pessoas que vão massagear o nosso ego. Pessoas que vão nos omitir a verdade porque ele prefere não confrontar o pecado. Fábulas, mentiras, enganos. Eu posso citar um, não me interprete mal, mas eu não fui chamado para omitir a verdade. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, mas não significa que elas serão fáceis de aceitar. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um sol que brilha e que bate num coração, e que dependendo da forma do coração, ou vai amolecer ou endurecer. A palavra de Deus não tem meio termo. Ou ela te leva a um convencimento do pecado e da justiça de Deus, ou ela te leva a se afastar de Deus. Não tem outro. E existem enganos. Eu vou te dar um exemplo de um engano.
Vou te dar um exemplo. Algumas pessoas me criticam por isso, mas eu vou te dar um exemplo de um engano. Existe um exemplo de um engano chamado purgatório. Estou te dando só um exemplo. O que é o purgatório? Alguém já viu falar disso? Purgatório? O que é o purgatório? O purgatório, de acordo com alguns, é um lugar aonde o ser humano, quando morre, debaixo do pecado, distante de Deus, ele vai passar por um tempo expurgando aquele pecado, e quando terminar de expurgar o pecado, aí ele vai para o céu. E dependendo das atitudes dos vivos em relação àquele que morreu, pode fazer com que essa temporada no purgatório seja reduzida. É como se fosse uma pena reduzida. Dependendo de quantas velas você acenda, dependendo de quantas missas você faça, a missa do 7º dia, de um mês, de um ano, e você vai fazendo essas coisas, isso vai diminuindo o período em que a pessoa está naquele lugar, chamado de purgatório, onde ele está pagando pelos pecados que ele fez aqui na terra, e quando terminar, ele vai para o céu. Então me responda uma coisa: por que Jesus morreu então? Faz sentido isso? Não faz. Senhor, então não precisava o Senhor vir, Deus. Todo mundo aqui ia morrer, ia para o purgatório, passava um período lá, pagando a sua pena, como se fosse um presídio, terminou de pagar a pena, vai para o céu. Não faz sentido. Sabe o que é isso, querido? Engano. Deixa eu te dizer uma coisa: o momento de escolher a eternidade é hoje, em vida. O momento de tomar as decisões é agora, enquanto há fôlego de vida. Porque depois que isso aqui acabar, você não toma mais decisão nenhuma. Os mortos não louvam a Deus. Então não se iluda, querido. Não se engane. Não se engane. E aqueles que retrocedem, eles entristecem o coração de Deus. E eu tenho certeza que você não quer fazer isso. E eu quero concluir. Pastor, o que eu faço agora? Eu estou a ponto de desistir, muita dificuldade. O que eu posso fazer para tentar? Querido, lembra do texto de abertura que nós lemos? Que aquilo que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito para nós perseverarmos. Então deixa eu te explicar uma coisa. Joga para mim aí, meu filho, no Paz News, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, verso 1. Eu quero concluir com isso. Leia isso aqui, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Verso 2, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu vou traduzir para você. Volta para o verso 1. Verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Pastor, estou a ponto de desistir, pastor. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Como assim, pastor? Leia a Bíblia. E quem sabe um dia, quando você estiver lendo a Bíblia, você se pegue no livro de Daniel, e você vai ver alguém que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Você vai alguém que se posicionou, e mesmo que tivesse debaixo de um decreto, que se não orasse ao rei, que se orasse para qualquer outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E aquele homem se posicionou, aquele homem não retrocedeu, aquele homem aguentou firme, ele foi jogado nas covas dos leões, mas o Deus eterno, todo-poderoso, fechou a boca dos leões, para provar que Ele é Deus, e que aqueles que decidem permanecer firme, e não recuar da sua fé, Deus vai te livrar. Então, querido, porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, então leia a Bíblia, querido, e você vai se deparar com 3 jovens
que não decidiram não se prostrar diante das imagens, diante desse mundo, mesmo sabendo que poderia ser jogado numa fornalha quente, 7 vezes mais aquecida, mas eles decidiram: não vou retroceder, eu não vou recuar. E a Bíblia diz que quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei olhou para dentro e disse: meu Deus, não jogamos 3 pessoas, foi, mas eu estou vendo 4, e o semblante do quarto parece dos deuses. E nós estamos cercados de uma nuvem de tantas grandes testemunhas, de homens e mulheres que não retrocederam, não recuaram diante das lutas, dificuldades, adversidades, homens e mulheres que foram até o fim, na esperança daquele que viria um dia. Nós estamos cercados disso. Então, quando você estiver pensando em desistir, querido, pensando em parar, vá para a palavra de Deus, leia, se fortaleça, use as histórias desses homens e mulheres guerreiros, homens simples, pescadores, mas que decidiram não desistir, e isso pode fortalecer a sua fé. E olha só, portanto, uma vez estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que nos cerca, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando os olhos em Jesus, olhando para Ele. Olhe para a cruz, olhe para Ele, continue caminhando. Pastor, está difícil, caminha mais um pouco. Pastor, eu não estou aguentando, vai mais um pouco. Aguenta. Um momento de dor por uma eternidade de glória. É um momento de dor por uma eternidade com Deus. É um momento de luta por uma eternidade na glória. É um momento de dificuldade por uma vida eterna com Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Oh Jesus. Querido, não se desconcentre, o culto não acabou. Eu quero te convidar nesse momento. Eu não sei como está a sua vida, suas lutas, sua dificuldade, mas eu quero te dizer algo. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E mesmo que tudo esteja soprando o contrário, eu sei que Ele virá andando sobre as águas. Querido, tem um poema, todavia me alegrarei, tá? Tem um poema, segura lá. Tem um poema que eu acho lindo, eu não me lembro bem como ele é. Pegadas na areia. Esse poema, ele fala de 2 pessoas caminhando na areia. E quando nós vamos caminhando na areia, você vai vendo as pegadas. E essa pessoa percebeu que nos momentos mais difíceis da sua vida, 2 pegadas sumiam e só ficavam 2. Essa pessoa interpreta dizendo assim: Senhor, no dia das minhas lutas, das minhas maiores dificuldades, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou só. E Jesus olha para ele e diz: meu filho, você entendeu errado. Essas pegadas que você está vendo não são as suas, são as minhas. Porque no dia das suas dificuldades, foi quando eu te carreguei no colo. Sabe, esse poema sempre eu me lembro quando eu estou nos meus dias de dores. Eu digo: Deus, é nesse momento, Senhor, que o Senhor me carrega no colo. É nesse momento, Senhor, que o Senhor me caminha comigo. Eu não sei qual é a tua luta, mas eu quero que você tenha liberdade de falar com Deus agora. Fale com Deus. Diga para Ele, Deus, me ajuda. Senhor, eu não quero desistir, eu não quero parar, mas as lutas são tantas.
mas eu sei que o Senhor pode te dar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Creia nisso, querido. Creia nisso, querido. Creia nisso, tome posse disso. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor se manifeste a você. Que o Senhor te erga, te levante. Que o Senhor te erga do pó. Que o Senhor possa ser a sua fortaleza, o seu socorro bem presente no momento da angústia. Que o Senhor seja a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor seja aquele que vai na tua frente, lutando as tuas guerras e as tuas lutas. Que o Senhor possa abrir portas. Que o Senhor possa te trazer o milagre, a resposta da tua oração. Que o Senhor possa convencer os corações duros. Que o Senhor possa transformar corações de pedras em corações de carne. Você que está nessa noite, que é só você crente na sua casa, todos zombam de você, todos escarnecem de você. Eu quero te dizer, segura firme, irmão, porque os mesmos que hoje zombam de ti e escarnecem de ti, um dia irão socorrer a ti e pedirão oração, porque eles vão ver Deus na sua vida. Segura firme, segura firme. Oh, Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia.
Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, querido. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que o melhor de Deus está por vir. Escute. Lutas grandes vêm para aqueles que Deus tem projetos grandes. Não se espante. Creia somente, pois o meu justo, ele viverá pela fé. Eu quero te abençoar, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por esse momento tão especial junto com a tua igreja, com a noiva do Cordeiro. Obrigado, Deus, porque eu creio que muitos vão sair daqui com uma fé viva, uma fé reanimada, avivada, que vão se posicionar diante das dificuldades que se levantam. Senhor, eu quero abençoar a vida deles. Senhor, derrama bênçãos, abre as comportas do céu, que o Senhor possa ser tanto o início como o fim, que o Senhor possa ser aquele que vai guerreando as guerras deles. Senhor, eu creio em grandes coisas que o Senhor tem, e eu te abençoo, meu irmão, com uma semana cheia da presença de Deus, com uma semana próspera. Eu abençoo os teus negócios, tua empresa, tua microempresa, teus empreendimentos. Onde você tocar as suas mãos, Deus vai te abençoar ao entrar e ao sair. Deus vai ser contigo aonde estiveres. Aquilo que Deus colocar na sua boca é porque Deus quer te direcionar para que você seja um instrumento para a vida das pessoas. Se prepare para ter uma sensibilidade ao Espírito Santo. Terá uma semana cheia da glória de Deus. Deus irá te usar no seu trabalho, aonde você estiver, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Não saia correndo, dê a paz do Senhor para o seu irmão e libere uma palavra profética na vida dela, amém? Aleluia! Solta um som aí, DJ! I get the feeling that you don't really want to talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't buy it. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we made
this could make you braver, stronger. Walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh, never give up, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? There's a wildfire within you, lighting up the courage to fight back. And there's an anthem within you, singing out a hallelujah. So even when you wanna give up and your fear scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you braver, stronger? Walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh, never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? Yeah, the sun will rise again, and the night will soon be past. Open up your eyes again, see the perfect hope that we have. Rises and falls through ups and downs. Your goodness and tender mercies always abound. You're the ark of safety through troubled waters, my hideaway. I rise above it all like Haiti with the fadeaway. Stepping stones in the path, full of things that couldn't break me. I'm getting better by the mile. I came a long way from Clay Street. Pressure's building all around me. I heard the diamonds were the outcome. Lord, you with me through the thick of it. A close call like a house phone. But you still think I'm worth it, 'cause you love me against all odds, against all odds. Again and again and again, you're loving like a tidal wave. You're loving like a tidal wave. Oh. You're loving like a tidal wave. 39 lashes for my healing. When they say life never had a meaning, I got 39 reasons. Shining in my darkness, you're my beacon. We have a treasure in earthen vessels, a greater strength in our weakness. I serve a God who takes away the residue. Let me be the diamond in the rough, you put the chisel to. Grateful he considered all my flaws when he called me, so I lay it all on the line like law. Perfect, but you still think I'm worth it, 'cause you love me against all odds, against all odds. Again and again and again, you're loving like a tidal wave. You're loving like a tidal wave. Oh. You're loving like a tidal wave. So far from perfect, but you still think I'm worth it, 'cause you love me against all odds, against all odds. Again and again and again, you love me like a tidal wave. Like a tidal wave. You love like a tidal wave. Yeah. Like a tidal wave. We've been through a lot, yeah. Can't nobody stop us. I'ma always love ya. I'ma always. We've been through a lot, yeah. Can't nobody stop us. I'ma always love ya. I'ma always. Used to be like, whoa. Always wanted to know, yeah, but I ain't really know. I
ain't know if I was ready, but you're still accepting me, yeah, yeah, yeah. Always. I ain't know if I was ready, but you're still accepting me, yeah, yeah, yeah. Had 'em jumping like whoa. Back in the day I was broken. You took my life and my soul. Then you made me whole again. Then you made me whole again. And that was all she wrote. I give you full control. It's only you I want to know. You told me when no one else said. That's why I put you first before it all. We've been through a lot. Yeah, can't nobody stop us. Yeah, can't nobody stop us. I'ma always love you. Used to be like, whoa, always wanted to know, yeah, but I ain't really know. I ain't know if I was ready, but you're still accepting me, yeah, yeah, yeah. Always. I ain't know if I was ready, but you're still accepting me, yeah, yeah, yeah. I was falling like, whoa, then you called me like you, cutie, you know you run the show. I'll just be in the back with the music. Whatever you write out, I'll do it. Cause I give you full control. I give you I want to know. It's only you, only you. I'll put you first before it all. We've been through a lot, yeah. Can't nobody stop. We've been through a lot, yeah. Can't nobody stop. Can't nobody. Had 'em jumping like whoa. I was falling like whoa. I ain't know it. Cause I know just where you are. Don't you know I hold your heart? Been through it with them long days turn to long nights. Walk in, now it's A-list. Pass the line, take off on flights. Grab all the perks I want, set the filter full stunt. Back of my mind here, grab that bag. Toast up to the friends I had. Gotta get to that next level. Last play was that next level. Digging the courts with a new shovel. Running a play with a no huddle. Riding around with my top down. People saying I'm up now. Thinking back, man, I wanted this. What's the price? What I miss? Everything that changed, man, I wanted that. Pulled up with the range like a quarterback. I've been steady aiming for all of that. Something not the same, don't know how to act. I thought that I made it. I think I misplaced it. Time for me to trade it. I gotta trade it. No, I'm gonna be there. Cause I know just where you are. This ain't a feeling. Don't you know I hold your heart? Through hard days and the dark nights, you'll shine through like the moonlight. Brand new day with the sunrise. Just hang on in the meantime. Through hard days and the dark nights,